Bem, primeiramente, acho que é interessante destacar que os autores, digamos, canônicos do marxismo, né, são Marx e Engels, né? A segunda grande geração de autores marxistas, composta por Vladimir Lenin, por Rosa Luxemburgo, por Antônio Gramsci, etc., eram autores que tinham uma perspectiva da revolução muito clara. Né? Eles escreviam sobre o Estado, sobre o poder, sobre a tomada do poder, o que fazer com ele assim que assumissem o poder. Então havia uma perspectiva da revolução. E a grande terceira geração de marxistas são aqueles vinculados à escola de Frankfurt, que era composta de Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, etc, etc, etc. Mas na escola de Frankfurt eles já não tinham, vamos dizer assim, uma perspectiva revolucionária tão óbvia. Né? Eles já fazem estudos muito aprofundados sobre subjetividade, sobre cultura, sobre lazer, sobre descanso. E como o próprio nome aponta, né, essa escola de Frankfurt fica na Alemanha. Quando os nazistas chegaram ao poder, eles fecharam, obviamente, né, essa escola, que havia, vamos dizer, aquele combo perfeito da desgraça para os nazistas, né, porque havia muitos comunistas e muitos judeus, né, justamente os dois grandes alvos dos nazistas. Então, eles acabam emigrando, acabam indo, no final das contas, para os Estados Unidos e lá vão prosseguir seus estudos a respeito do autoritarismo, da cultura nos países ocidentais. Aliás, no livro do Perry Anderson, que já tem vídeo aqui no canal, né, As Origens da Pós-Modernidade, ele vai especificar isso, né, que a escola de Frankfurt era um estudo aprofundado sobre a cultura dos países capitalistas ocidentais. E o Theodor Adorno, né, autor desse livro, junto com seu parceiro intelectual, Max Horkheimer, eles escreveram um livro que é muito, muito famoso, chamado Dialética do Esclarecimento. Vou deixar aqui embaixo os trechos selecionados não só do livro que nós trataremos hoje, né, que é o Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, mas também de todos os outros livros que eu vir a citar aqui nesse vídeo. Esse, que é um dos livros mais famosos de filosofia do século XX, né, ele vai deslindar, dentre outras coisas, né, a indústria cultural, ou seja, toda essa estrutura industrial. Acho que esse nome é muito específico e muito preciso, né, porque existe a indústria petrolífera, a indústria siderúrgica, a indústria da mineração, e vai ter a indústria cultural, ou seja, esse processo que visa o lucro, no fim das contas, né? É um processo de reprodução em massa, de produção em massa, de reprodução em série, e que visa, e isso não pode ser esquecido em nenhum momento, o lucro. E a indústria cultural é o quê? É um método que o capital se utiliza para, através do entretenimento, gerar lucro com ele, por óbvio, mas também, simultaneamente, deixar o povo anestesiado, deixar o povo mortificado, deixar o povo alienado, deixar o povo como que completamente, sabe, acorrentado pelas teias invisíveis do capital, teias que são invisíveis, porém que nem por conta disso deixam de ser pesadas. Né? Então as pessoas acabam, vamos dizer assim, sendo uma espécie de abraço de urso do capital, que é uma teia que a envolve junto com o consumismo, junto com a alienação, e ela é muito poderosa e muito intensa nos nossos dias. E naturalmente, né, nesse processo ela acaba, vamos dizer assim, alienando, né, reificando as pessoas e vamos dizer assim, dificultando muito que essas pessoas desenvolvam qualquer tipo de senso crítico. A indústria do entretenimento, ela funciona como uma espécie, sabe, de morfina, né, de ópio do povo, de pão e circo, né, para utilizar a clássica expressão romana. Naturalmente, eles vão se utilizar de efeitos especiais, de imagens brilhantes, né, e efeitos às vezes até bastante impressionantes, efetivamente. E essa indústria cultural, ela vai desfocar as pessoas da realidade, né, vai dificultar que elas observem a realidade, vai dificultar que elas desenvolvam um pensamento crítico, vai criar um mundo artificial que tenta, sabe, como apaziguar, tenta levar um pouco de humor, de felicidade, de ternura, de afeto, de aventura, etc. Então, assim, a aventura que você não vive no seu cotidiano, ela estará representada artificialmente nesse filme de ação. O carinho que você não vive no seu cotidiano, dessa realidade captural dura, aziaga, cruel que a gente vive, ela estará lá naquela música romântica. O humor que você não vive na sua vida cotidiana estará representado lá naquela série de comédia. Então, a todo momento, a indústria cultural tenta substituir artificialmente aquilo que deveria ser a vida da pessoa por esse outro mundo, né? Então, influenciando a subjetividade, eventualmente, inclusive se utilizando de ferramentas que vão direto ao inconsciente, né? Por isso que os estudiosos da indústria cultural, né, eles vão se utilizar notoriamente de categorias psicanalíticas, né, para tentar compreender como essa forma de reprodução capitalista se manifesta no campo da cultura. Então, as categorias clássicas do marxismo, tais como ideologia, fetichismo, alienação, elas estarão aqui analisadas, elas estarão inseridas aqui nessa análise da indústria, nessa categoria da indústria cultural, pois elas estarão fundidas
inseridas na nossa sociedade, né, numa mescla, né, que, vamos dizer assim, quanto diabólica, né, em que há uma misórdia de entretenimento, cultura, lazer, publicidade, lucro, etc. Dessa maneira, Adorno e Horkheimer vão observar que a indústria cultural ela estende a alienação e a reificação do campo do trabalho para o campo mental, para o campo do lazer, para o campo dos afetos, para o campo da cultura, para o campo das subjetividades, para o campo do descanso, etc. Promovendo assim uma espécie, para a gente utilizar aqui uma categoria gramsciana, né, uma espécie de hegemonia cultural do capital. Ou seja, se o mundo material, se o processo social condicionam a nossa mentalidade, né, condicionam a nossa subjetividade, como vai bem dizer o famosíssimo prefácio do livro Para a Crítica da Economia Política, do Karl Marx, a forma como o mundo da cultura ele é edificado permitirá um domínio ainda maior, ainda mais intenso das subjetividades em benefício do capital. Então, se você perguntar, por exemplo, a um estudante médio quais são as categorias do materialismo histórico dialético, né? O que é ideologia, o que é alienação, o que é fetiche da mercadoria, é evidente que a resposta vai ser trágica, né? Por outro lado, se você perguntar a esse mesmo jovem, sei lá, qual é a diferença entre os heróis da Marvel e da DC nos cinemas, olha, você pode arrumar algumas folhas aí de papel ao maço, porque, de fato, serão algumas belas páginas escritas para evidenciar as diferenças entre uma e outra empresa. Então, é lógico que assim, a gente não pode também incorrer numa crítica estulta, né, ou rasa, dizendo o seguinte, então se o jovem não assistir esses filmes, então ele vai compreender as categorias do materialismo histórico dialético? Não, é lógico que não. Esse é um exemplo que serve para evidenciar a forma como a indústria cultural ela acaba, vamos dizer assim, absorvendo, né, absorvendo a energia, absorvendo o prazer, o humor, a aventura e ela não se presta de maneira nenhuma em elevar a capacidade, deixar a pessoa mais inteligente, mais arguta, mais preparada, com maior pensamento crítico, de forma alguma. Ela é uma mortificação, ela é uma alienação, ela é uma anestesia. Ela é o grande ópio do povo do nosso tempo histórico. E é interessante que quando esses jovens, ou adultos também, claro, né, estão observando os heróis lá da Marvel, os heróis lá da DC Comics, será que eles estão observando os heróis do nosso tempo histórico? Né? E mais, eles estão observando os vilões do nosso tempo histórico, ou para piorar a situação, eles estão observando aqueles que se portam, ou que pretensamente são heróis, mas que na verdade são os verdadeiros vilões? Será que eles conseguem observar isso? Pois, como bem diz Malcolm X, né, se você não for atento e cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Então, o Theodor Adorno é um autor muito, muito importante, né? Esse livro Dialética do Esclarecimento, ele é um dos maiores livros, reiteros, né, da história da filosofia do século XX. Isso não implica dizer que ele não tenha problemas, né? Aliás, tem vários problemas. A forma, por exemplo, que eles observam o nazismo como uma espécie de hipertrofia da razão, eu tenho severas divergências em relação a isso, né? Aliás, o professor José Paulo Neto disse certa vez em uma palestra algo que eu achei muito interessante, né? Que ele fala que o livro Dialética do Esclarecimento é um erro, né? Mas é um erro brilhante. Né? Mas, enfim, mesmo não concordando 100% com o professor José Paulo Neto, mas há sim problemas muito, muito severos naquele livro, a despeito do seu brilhantismo intelectual. Só para dar um exemplo, né? Até já comentei aqui um vídeo aqui do canal, que se algum dia eu for julgado por algum juiz, né, se eu passar por algum tipo de processo e tal, eu gostaria de ser julgado com a mesma benevolência que a escola de Frankfurt teve para com Nietzsche, né? Vai passar pano assim no inferno, né, para algum tipo de autor. Realmente assim, chega ao nível do ridículo, né? Os nazistas, eles abertamente se julgavam realizando os ideais nietzschianos, né? Aquela vontade de poder, retirar aquela espécie de crosta, né, platônico-cristã que estaria emasculando os homens, que estaria retirando sua virilidade, que não deixava os homens exercer suas paixões, sua violência, seu amor, o ódio, a guerra. Ou seja, um livro, por exemplo, né, como Genealogia da Moral, você percebe que a aplicação prática daqueles ideais se dá com a gangue nazista no poder, né? Mas a escola de Frankfurt, nossa, vai ter... Não é bem assim, não foi isso, eles interpretaram errado, né? Bem, né? Eu acho que nós podemos acusar os nazistas de muitas coisas, né, e muitas mesmo. Porém, acusá-los de burros talvez não seja, sabe, a melhor acusação, não. Né? Se eles julgavam que estavam aplicando os ideais nietzschianos, vamos nós dizer que não, eu acho que é realmente um equívoco histórico absurdo que a escola de Frankfurt promove. Dentre outros, aliás, né? Achismo, um eurocentrismo até abjeto, né? Que acaba, vamos dizer assim, até prejudicando a própria análise filosófica que eles fazem. Né? Por exemplo,
eles são muito, né, esse eurocentrismo absurdo que eles possuem, né, eles só conseguem olhar, né, para a Europa e para os Estados Unidos, né, eles não conseguem observar de maneira um pouco mais intensa o que acontece na América Latina, o que acontece na África, o que acontece na Ásia, etc. Então, essa alienação com relação àquilo que ocorre no mundo vai deteriorar enormemente a sua capacidade analítica. Vamos dar um exemplo. No pós-Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética finalmente consegue derrotar os nazistas, paga, obviamente, um preço caríssimo por isso, tem seu país estraçalhado. Então, assim, depois, quando ela foi se reconstruir, ela teve uma dificuldade enorme, né? Porque ela não teve apoio externo, não teve a quem recorrer, né? Porque os Estados Unidos, eles tiveram uma guerra relativamente importante no Pacífico, mas, ou seja, ela foi longe, né? Foi distante de suas fronteiras. E os Estados Unidos saiu da Segunda Guerra Mundial incólume. Né? Inclusive ele pôde financiar, através do Plano Marshall, a reconstrução dos países ocidentais e do Japão. Né? E, portanto, a Alemanha passou a receber esse apoio financeiro e o aproveitou muito bem. Né? A Alemanha, no pós-guerra, ela cresceu por vários anos mais de 20% ao ano. Ela chegou a ter um crescimento do seu PIB de 25% em um único ano. Né? Então, o que aconteceu com a Escola de Frankfurt é que eles observam, né, o seu próprio país se desenvolvendo, né, tendo um desenvolvimento socioeconômico muito elevado. A União Soviética, por vários motivos, mas também porque não teve apoio externo e padeceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ela tinha que se reconstruir, tinha que ajudar os seus países satélites, então ela não tinha um padrão socioeconômico tão desenvolvido. E esses autores de Frankfurt, eles poderiam olhar, então aqui a gente está se tornando primeiro mundo, existe aqui a União Soviética, que seria o que os teóricos da época alcunhavam de segundo mundo, mas eles ignoram o terceiro mundo. Né? Se eles observassem, vamos dizer assim, o que acontecia aqui, por exemplo, na América Latina, eles observariam, olha, o padrão de vida que existe na União Soviética é muito melhor do que existia aqui. Né? Então eles assim, ignoravam muito as revoluções anticolonialistas, isso não estava na perspectiva deles. Então assim, eu acho que isso influiu muito negativamente no desenvolvimento da teoria, e isso facilitou, inclusive, que eles fossem cada vez mais indo para a direita do campo político. Né? Hoje, a Escola de Frankfurt tem como Marx aquele autor lá do passado, sabe, aquela influência muito, muito distante. Né? E essa ida para a direita também foi uma perda progressiva da importância e da qualidade dos seus escritos filosóficos. Então, por exemplo, quase 20 anos depois da escrita do livro Dialética do Esclarecimento, Theodor Adorno, já quase no final da sua vida, inclusive, ele vai escrever o Dialética Negativa. Assim, não vou me estender muito sobre essa obra, que é uma obra enorme, complexa também, mas é um livro que eu acho que poderia ter outro nome, né? Ao invés de ser Dialética Negativa, poderia ser Dialética da Paralisia. Né? Porque, assim, né? Existe um debate, né? Um pouco intenso, assim, e opiniões às vezes até um pouco fortes, né? Que alguns dizem que Adorno nunca foi um marxista, alguns dizem que ele morreu marxista, outros vão dizer, olha, ele tinha uma base marxista, mas com o tempo ele foi, vamos dizer, se desvencilhando, talvez por causa dos elementos que eu já destaquei aqui. E essa é a última opinião que eu julgo mais adequada. Né? Se foi algum dia marxista, ele acabou deixando de ser, porque a dialética negativa, de fato, ela não tem muito vínculo com a dialética marxista, né? Convenhamos, né? E até interessante porque, sabe que os movimentos que eles têm o não como pressuposto, né? Eles são movimentos, vamos dizer assim, politicamente muito limitados, né? Eu me lembro de uma famosa frase, até eu esqueci o autor, né, que ele diz o seguinte: quem protesta já perdeu. Né? E de fato ele tem um quê de verdade nisso, né? Um pouco reacionária, mas um pouco de verdade também, porque se você protesta só para manter aquilo que você tinha, né, ou seja, se não é um protesto por avanço, eu vou concordar com essa frase, porque, ou seja, você já está na condição defensiva, você já está na condição de apenas tentando manter aquilo que tem e nunca de avançar. Então, todos os movimentos, a gente pode fazer uma analogia com o nosso campo histórico, né? Todos os movimentos que tiveram só o não como pressuposto, eles não foram longe, né? Não lograram êxito. Né? Então a gente pode pegar o ele não, né? E aí Bolsonaro foi eleito presidente. A gente pode pegar o não vai ter golpe, né? O golpe ocorreu. Né? Pode pegar lá durante a República Espanhola, né? O não passaram e acabaram passando. Né? Os fascistas tomaram o poder. Então, você percebe que é preciso dizer um sim, né? É preciso, não é só a crítica, mesmo que irônica, mesmo que bem feita, e é uma crítica duríssima, pesada, muitas vezes bem feita, essa que o Adorno faz no Dialética Negativa, mas ela trava, né? Ela topa, ela tem um limite de não dizer o sim, não dizer a que veio, né? Não dá o passo adiante, ela fica paralisada, ela fica
fica, sabe, encarcerada em torno de si mesma. No vídeo sobre o livro O Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, eu citei no final desse vídeo, né, algumas palavras do José Carlos Mariátegui no livro Defesa do Marxismo, em que ele ressignifica a categoria dogma, né, e ele vai falar algumas coisas muito, muito interessantes, né. Eu vou deixar aqui os trechos selecionados desse livro também. Estará lá mais bem descrito do que eu conseguirei falar aqui. Mas, em resumo, na política você precisa ter um norte, né, você precisa ter uma carta geográfica. Se você não tem esse tipo de elemento a qual você se acopla, você corre o risco de achar que está andando para frente, quando na verdade você está só girando em círculos, né? E eu acho que é a isso que se redunda a dialética negativa do Adorno, né? Ela não sai do lugar, ela sai do nada para chegar a lugar nenhum, né? Só dizer o não basta, né? O não pode ser até um pressuposto, né? Você olha, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso, agora depois eu tenho que avançar para dizer o que eu quero. Eu tenho que dar o passo adiante, eu tenho que dizer o meu sim. Naturalmente, outras pessoas mais estudadas e mais inteligentes do que eu vão ter uma opinião bem diferente, né, da que eu expresso aqui. Para dar um exemplo, o professor Vladimir Safatry, no livro Dar Corpo ao Impossível, o sentido da dialética a partir de Theodor Adorno, deixarei os trechos desse livro aqui embaixo também, ele vai ter uma visão muito, muito diferente, né? Mas muito diferente mesmo, e assim, né, sendo ele, também, eu acho o maior intelectual brasileiro vivo, né, e eu discordando radicalmente da visão dele, né, então a tendência é que eu esteja errado, né, mas enfim, ainda assim eu mantenho minha opinião, né, até porque, como bem diz o Alexandre o Grande, né, a sorte favorece os audazes, né. E o Theodor Adorno, né, era um autor muito sério, muito pessimista, né, um pessimismo assim brutal, né, essa dialética negativa é mais um exemplo disso, mas não é só ela, né? E eu acho que tem muito vínculo com aquilo que eu deslindei aqui, né? Um autor que observa o desenvolvimento socioeconômico do seu país, vamos dizer assim, tem ali uma relativa admiração por isso, porém, isso também, o capitalismo não engana completamente, vamos dizer assim, ele não se deixa enganar, não se deixa levar, como outros acabaram, né, sendo enganados, por exemplo, o Horkheimer, né, parceiro dele. E, por outro lado, ele também já não pleiteia, né, já não deseja a Revolução Socialista nos moldes que ela havia ocorrido na União Soviética. Então ele fica travado, né, ele não consegue nem ir para um lado nem ir para o outro, e daí essa dialética da paralisia que eu destaquei.